Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Amorim, criador do canal. Esse canal tem por objetivo falar sobre espiritualidade, energia, frequência, autoconhecimento, né? Essa interiorização aí na busca do autoconhecimento, para que possamos estar cada vez mais libertos aí daquilo que nos prende, o que impossibilita, né, o nosso caminho evolutivo. Então, estamos aqui hoje para a leitura. Todas as segundas, quartas e sextas nós fazemos uma leitura comentada. Nas segundas e nas quartas da Bíblia Peshitta e nas sextas-feiras do Livro dos Espíritos. Então, hoje é o dia de darmos continuidade à leitura do Livro dos Espíritos, né? Apesar, eu sempre gosto de deixar claro, apesar desse canal não ser um canal religioso, né, com viés religioso, eu faço a leitura do Livro dos Espíritos por duas razões. Primeiro, que a minha formação é espírita, e segundo, porque eu acredito que seja importante trazer à luz do conhecimento a doutrina espírita para que aquelas pessoas que têm preconceito, que não conhecem muito bem, possam ter contato e entender do que se trata. E a partir daí, fazer as suas escolhas, né? Fazer os seus aquilo que afiniza com a sua vibração, com a sua energia. Tá? Mas não estou aqui querendo convencer ninguém, doutrinar ninguém, muito pelo contrário, trazer conhecimento. Né? E a Bíblia a gente lê porque nós acreditamos no Mestre Jesus. Né? Então é importante a gente conhecer o Velho Testamento, tudo aquilo que o preparou a vinda dele e depois a vinda dele, a presença dele aqui no nosso planeta para trazer a verdade, né? A minha verdade é a vida, como ele mesmo disse. Muito bem, é isso. Deixar alguns recados de que, por exemplo, a gente aqui, né? A gente tem o canal ao vivo na Twitch, onde a gente faz a leitura comentada, né? Segunda parte, sexta às 9 da manhã. E depois esse vídeo a gente legenda e sobe no YouTube. Então, basicamente, os canais que a gente mais movimenta aqui é o canal do YouTube e o canal do Instagram, que são esses dois aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, conexões.crenças, né? Conexões.crenças, sem o tio e sem o cedilha. No YouTube você vai ver lá algumas playlists, tem a playlist da Bíblia Peshitta, a playlist do Livro dos Espíritos, de salmos, de provérbios e de práticas, porque a gente vai subindo os vídeos conforme a gente vai fazendo a produção desse conteúdo. Nos playlists da Bíblia do Livro dos Espíritos, onde tem o maior conteúdo das leituras, né? Então, a gente vai fazendo as leituras, esses vídeos vão ficando lá. A gente já avançou bastante em ambos, né? O Livro dos Espíritos, estamos partindo aqui para a parte final, né? Já estamos na pergunta 803, são 100, 1108, 1118 perguntas, na verdade. 1018, na verdade. Então estamos partindo para a reta final. Na Bíblia a gente já está no livro de Crônicas, então também já lemos uma boa parte. E vamos avançando. A gente tem também as práticas que eu venho fazendo todas as semanas. A gente coloca uma prática meditativa lá para ajudar a gente a desconectar, né? E nos conectar conosco, né? Com o nosso eu interior. E as orações que eu faço diariamente no Instagram, eu vou subindo no YouTube também. No Instagram, então, a gente tem as orações diárias, logo cedo, eu publico lá. Fizemos os 150 salmos, agora estamos concluindo os 31 provérbios. Semana que vem a gente começa com outras orações e assim vamos seguindo. A ideia é começar o dia sempre com uma energia positiva, né? E depois a gente vai subindo tudo isso no YouTube também. É isso. Antes da gente começar a leitura, eu quero falar um pouco da Clima Digital, que é nosso parceiro nesse projeto, responsável pela parte técnica e de conteúdo, nos ajuda na criação do conteúdo e nos dá um suporte técnico também para o canal. Se um dia você estiver precisando aí de um parceiro para um projeto digital, não hesite em procurá-los no @Clima Digital no Instagram ou no site www.climadigital.com.br. Ok? Muito bem, é isso. Então,
Hoje vamos retomar aqui a leitura do nosso Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Livro dos Espíritos. A gente está no livro terceiro, capítulo 9. Tá? O capítulo 9 fala sobre lei de igualdade. Então, pergunta 803. Igualdade natural. Todos os homens são iguais diante de Deus? Sim, todos tendem ao mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. Com isso, dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Aí tem um comentário do Kardec aqui. Todos os homens serão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Muita gente que não sabe disso. Ai, ai, ai. A igualdade de aptidões. 804. Por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, maior ou menor experiência. A diferença está no grau da sua experiência e da sua vontade, que é o livre-arbítrio. Daí uns se aperfeiçoam mais rapidamente e isso lhes dá aptidões diversas. A variedade das aptidões é necessária, a fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. É assim que cada um tem um papel útil. Depois, todos os mundos sendo solidários uns com os outros, é preciso que os habitantes dos mundos superiores, e que na maioria foram criados antes do vosso, venham aqui habitar para vos dar exemplos. São as missões dos missionários, né? 805. Passando de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva a integridade das faculdades adquiridas? Sim, já o dissemos. O espírito que progrediu não retrocede. Ele pode escolher, no seu estado de espírito, um envoltório mais grosseiro ou uma posição mais precária que é a que tenha, tudo sempre para lhe servir de ensinamento e lhe ajudar o progresso. Comentário do Kardec. Assim, a diversidade das aptidões do homem não resulta da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento ao qual chegaram os espíritos nele encarnados. Deus, portanto, não criou desigualdades de faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento estivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar o progresso dos mais atrasados, e também a fim de que os homens, tendo necessidades uns dos outros, cumprissem a lei da caridade que os deve unir. Então, assim, estamos em momentos distintos, né, do processo evolutivo, né? Cada um tem as suas habilidades, né, seus talentos naturais. E essa composição de talentos ela é utilizada de acordo com cada um, né? É interessante como o conhecimento se cruza, né? Se interpenetra em diferentes linhas do conhecimento. É bem bacana isso. Desigualdades sociais, 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não, ela é obra do homem, não de Deus. Essa desigualdade desaparecerá um dia? O de eterno não há senão as leis de Deus. Cada dia não a vedes diminuir pouco a pouco? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, e não ficará senão a desigualdade de mérito. Um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se avaliarão pelo sangue mais ou menos puro. Não há senão o espírito que é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social.
807. Que pensar daqueles que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Estes merecem o anátema. Ai deles! Serão oprimidos ao seu turno e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. É a lei da causa e efeito, né, gente? Então a gente sabe que tudo aquilo que a gente faz, a gente provoca, a gente recebe em troco. Então, mas não vai pagar aqui nessa vida? Essa vida é tão curta, né? Tem existência. Tem existência para refazer, né? Desigualdades das riquezas. 808. A desigualdade das riquezas não tem sua fonte na desigualdade das faculdades que dá a uns maiores meios de aquisição que os outros? Sim e não. E a velhacaria e o roubo. Que dizeis deles? A riqueza hereditária, portanto, não é o fruto das más paixões? Que sabes disso? Remonta a fonte e verás se ela é sempre pura. Sabes se no princípio não foi o fruto de uma espoliação ou de uma injustiça? Porém, sem falar da origem, que pode ser má, crês que a cobiça do bem mesmo, o melhor adquirido, os desejos secretos que se concebe de possuí-los mais cedo sejam sentimentos louváveis? É isso que Deus julga, e eu te asseguro que seu julgamento é mais severo que o dos homens. 809. Se uma fortuna foi mal adquirida na origem, os que a herdam mais tarde são responsáveis? Sem dúvida, eles não são responsáveis pelo mal que outros fizeram, tanto menos que podem ignorar, mas fica sabendo, frequentemente, uma fortuna não chega a um homem senão para lhe dar a oportunidade de reparar uma injustiça. Bom para ele, se o compreender. Se o faz em nome daquele que cometeu a injustiça, a reprovação será contada para ambos, porque frequentemente é este último que a provoca. Tudo tem um propósito, né? A gente precisa saber compreender e ajudar o próximo. Esse é o principal. 810. Sem se afastar da legalidade, pode-se dispor dos bens de maneira mais ou menos equitativa. Depois da morte, se é responsável pelas disposições que se fez, toda ação causa seus frutos. Os frutos da boa ação são doces e os das outras são sempre amargos. Sempre, entendem bem isso. Ou seja, não há escapatória. O que você faz de bom, o fruto é doce. O que você não faz de bom é sempre amargo. Ele ainda ressalva aqui, sempre, entendei bem isso. 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível e alguma vez existiu? Não, ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Há todavia homens que creem estar aí o remédio dos males da sociedade? Que pensais a respeito? Eles são sistemáticos ou ambicionam por inveja. Não compreendem que a igualdade que eles sonham seria logo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa praga social, e não procureis quimeras. Tá vendo? Isso para mim está muito conectado com algumas ideologias, né? Não há igualdade. Nós não somos iguais, né? O que há, o que é importante que haja, oportunidades iguais a todos, né? Então, querer dizer que todos deveriam ter as mesmas coisas é equivocado, porque isso não se sustenta. Nós somos seres encarnados, nós somos seres vivos com muitas existências, uma vida em muitas existências.
Essas existências servem para que nós nos depuremos e a partir daí possamos evoluir. E cada um está no estágio distinto do seu processo evolutivo. Então, é impossível que haja igualdade dentro de uma encarnação, né, com todos aqueles que nos rodeiam, porque cada um está no estágio diferente do seu caminho evolutivo. Então, a gente deveria se preocupar, ao invés de querer que os outros, que todos sejam iguais, nós deveríamos nos preocupar em eliminar o egoísmo e o orgulho, que assim, naturalmente, a gente vai buscar igualdade de condições a todos. Esse é o ponto. 812. Se a igualdade das riquezas não é possível, ocorre o mesmo com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo e seria possível a cada um dia se todos o entendessem bem. Porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade, e não em trabalhos para os quais não se sentem nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo, é o homem quem quer alterá-lo. É possível os homens se entenderem? Os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. Olha aí. Interessante isso, né? Eu trabalho com uma ferramenta que fala sobre talentos e pontos fortes, né? E a gente fala que como bom seria o mundo se pudéssemos todos trabalhar com aquilo que são os nossos talentos. É exatamente o que ele está dizendo aqui, né? Cada um tem suas aptidões, né? Se a gente trabalhasse alinhado com as nossas aptidões, com os nossos talentos, a gente conseguiria ajudar muito mais as pessoas. Certamente as ambições diminuiriam, o egoísmo diminuiria, a gente certamente viveria num mundo mais harmônico. Então, por isso que eu falei que os conceitos se intercalam, né? Se entrelaçam. Muito bacana. 813. Há pessoas que caem na privação e na miséria por sua culpa. A sociedade não pode ser responsável por isso? Sim, já o dissemos. Ela é frequentemente a causa primeira desses erros. Aliás, não lhe cabe velar pela sua educação moral? Frequentemente é a má educação que falseia seu julgamento em lugar de sufocar-lhe as tendências perniciosas. Provas da riqueza e da miséria. Por que Deus deu a uns as riquezas e o poder e a outros a miséria? Para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis que os próprios espíritos escolheram essa prova e frequentemente nela sucumbem. Nós escolhemos. 815. Qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da infelicidade ou da fortuna? Tanto uma quanto a outra o são. A miséria provoca o murmúrio contra a providência, e a riqueza leva todos aos excessos. Então, a gente... É aquela coisa, quando você não tem, você reclama. Quando você tem muito, você abusa. 816. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? É justamente o que sempre não faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com sua fortuna e crê não haver jamais o bastante só para ele. Comentário do Kardec aqui. A posição elevada neste mundo e a autoridade sobre seus semelhantes são provas tão grandes e tão difíceis quanto a miséria, porque quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigações a cumprir, e maiores são os meios que se faz o bem e o mal. E maiores são os meios para se fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer as paixões que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso Jesus disse: Eu vos digo em verdade, é mais fácil a um camelo passar pelo buraco de uma agulha
do que um rico entrar no reino dos céus. É isso aí. Então, é aquela coisa, né? É, a riqueza e o poder nos aproximam das paixões, dos vícios, né? Das dependências. E com isso, a gente fica cada vez mais amarrado à matéria, né? E aí é meio que inevitável, né? Tem que ter muita força realmente para se manter no caminho. Continuando. Igualdade de direitos do homem e da mulher. 817. Diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, já respondeu, né? 818. De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? Do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados, do ponto de vista moral, a força faz o direito. Somos iguais, né? 819. Com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Para lhe assinalar funções particulares. O homem é para os trabalhos rudes, por ser o mais forte, a mulher para os trabalhos suaves, e ambos para se entreajudarem nas provas de uma vida plena de amargura. Então, cada um tem o seu papel, né? 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para se servir dele. Olha lá. É uma proteção, não uma servidão. Aí tem um comentário do Kardec aqui. Deus conformou a organização de cada ser às funções que deve cumprir. Se deu à mulher uma força física menor, dotou-a ao mesmo tempo de maior sensibilidade, relacionada com a delicadeza das funções maternais e fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. 821. As funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as do homem? Sim, e maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Então, tá vendo? Tá muito claro aqui, né? 822. Os homens, sendo iguais diante da lei de Deus, devem ser igualmente diante da lei dos homens? É o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quereríeis que se vos fizessem. Segundo isso, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre homem e mulher? De direitos sim, de funções não. É preciso que cada um esteja colocado no seu lugar, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um segundo sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher, pois todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização, sua subjugação física, visto que sua subjugação caminha com a barbárie. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação caminha com a barbárie. Os sexos, aliás, não existem senão pela organização física, visto que os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferença entre eles sob esse aspecto e, por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Então, sim, está muito claro, né, o que os espíritos falam. Somos todos iguais, temos os mesmos direitos, mas funções distintas, de acordo com as nossas habilidades, né? Basicamente é isso. Igualdade diante do túmulo.
823. De onde vem o desejo de se perpetuar a memória pelos monumentos fúnebres? Último ato de orgulho. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres frequentemente não é determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido, não pelo próprio falecido. O orgulho dos parentes que querem se glorificar a si mesmos. Oh, sim, não é sempre pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. É por amor próprio e pelo mundo, e para ostentar sua riqueza. Crês que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre, porque ele não pode colocar senão uma flor sobre sua tumba? Crês que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil sobre a terra? 824. Reprovais de maneira absoluta a pompa dos funerais? Não, quando honra a memória de um homem de bem, é justa e um bom exemplo. Comentário do Kardec. O túmulo é o local de encontro de todos os homens. Ali terminam implacavelmente todas as distinções humanas. É em vão que o rico quer perpetuar sua memória por monumentos faustosos. O tempo os destruirá como o corpo, pois assim quer a natureza. A lembrança de suas boas e de suas más ações será menos perecível que seu túmulo. A pompa, os seus funerais, não o levarão de uma torpe... A pompa de seus funerais não o lavará de suas torpezas e nem fará subir um degrau na hierarquia espiritual. E assim terminamos o capítulo 9. Vou ler mais uns 10 minutinhos aqui. Assim a gente vai seguindo. Então vamos dar continuidade aqui pelo capítulo 10, que é sobre lei de liberdade. Ok? Liberdade natural. 825. Há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Não, porque todos necessitais uns dos outros, os grandes como os pequenos. 826. Qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? O eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, eles têm direitos a respeitar e não têm mais, por conseguinte, liberdade absoluta. 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser independente consigo mesmo? De modo algum, porque é um direito que lhe vem da natureza. 828. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com os depoti... 828. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que frequentemente eles próprios exercem no seu interior e sobre os seus subordinados? Eles têm a inteligência da lei natural, estando ela contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Eles compreendem o que deve ser quando seus princípios não são uma comédia representada calculadamente, mas não o fazem. Se eles são levados em conta na outra vida os princípios que professaram neste mundo, quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, menos é excusável de não aplicá-lo a si mesmo. Digo-vos em verdade que o homem simples, mas sincero, está mais avançado no caminho de Deus do que aquele que quer parecer o que não é. Interessante, né? Então assim, aquela coisa, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade temos também, né? Então, é importante a gente ter isso em mente e estar sempre olhando para o próximo, né? Escravidão, 829. Há homens que sejam por natureza destinados a ser de propriedade de outros homens? Toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. Então, nessa época aqui ainda havia escravidão, né? Ainda há hoje, né? Mais velado ainda há. Mas aqui ainda era mais
Era mais institucionalizado. Aí tem um comentário do Kardec aqui. A lei humana que consagra a escravidão é uma lei antinatural, visto que assemelha o homem ao animal e o degrada moral e fisicamente. Então, 830. Quando a escravidão está nos costumes de um povo, os que dela se aproveitam são responsáveis, são repreensíveis, visto que não fazem senão se conformar a um uso que lhes parece natural. O mal é sempre o mal, e todos os vossos sofismas não farão com que uma ação má se torne boa. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios que se tem de compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de uma violação da lei natural, mas nisso, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa. A escravidão, tendo passado nos costumes de certos povos, o homem não pôde aproveitá-la de boa fé e como de uma coisa que lhe parecia natural, mas desde que sua razão, mais desenvolvida e sobretudo esclarecida pelas luzes do cristianismo, mostrou-lhe o escravo como um seu igual diante de Deus. Ele não tem mais desculpa. Então, se você sabe, de novo, né? Quando você tem consciência, você pode lutar contra daquilo que é errado. 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência de raças mais inteligentes? Sim, para as erguer e não para as embrutecer ainda mais pela servidão. Os homens durante muito tempo têm olhado certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, que se julgaram no direito de os vender como bestas de carga. Eles se creem de um sangue mais puro, insensatos que não veem senão a matéria. Não é o sangue que é mais ou menos puro, mas o espírito. Então, tá bem explicado aqui também, né? A respeito de escravidão sobre raças, né? Totalmente equivocado, totalmente antinatural, anti-lei de Deus. 832. Há homens que tratam de seus escravos com humanidade, que não lhes deixam faltar nada e pensam que a liberdade os exporia a privações maiores. Que dizeis deles? Digo que esses compreendem melhor seus interesses. Eles têm também grande cuidado com seus bois e seus cavalos, a fim de tirar deles maior proveito no mercado. Não são tão culpados como aqueles que os maltratam, mas dispõem deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de serem independentes. Então, de uma certa forma, também estão causando mal, né? Tá, ok, não estão flagelando, mas estão aprisionando, né? Então, não deixa também de ser um equívoco, né? Uma lei antinatural. Liberdade de pensar. Tão atual isso, né? 833. Há no homem alguma coisa que escapa a todo constrangimento e pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? É no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque não conhece entraves. Pode-se deter-lhe o vôo, mas não aniquilá-lo. 834. O homem é responsável pelo seu pensamento, ele é responsável diante de Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, o condena ou absolve segundo a sua justiça. Liberdade de consciência. 835. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensamento? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. 836. O homem tem direito de entravar a liberdade de consciência? Não mais que a liberdade de pensar, porque só a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula por suas leis as relações de homem para homem, Deus, por suas leis da natureza, regula as relações do homem com Deus. 837. Qual é o resultado dos entraves postos à liberdade de consciência? Constranger os homens a agirem de modo contrário ao que pensam, torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Tá vendo? É isso aqui, é assim, é evolução. Nós estamos no caminho evolutivo, né? Isso é inexorável, isso vai acontecer.
querendo ou não, as pessoas. Talvez a gente demore um pouco para ver, mas é inevitável. Lei natural, lei de Deus. 838. Toda crença é respeitável, mesmo que seja notoriamente falsa. Toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças repreensíveis são as que conduzem ao mal. 839. É repreensível escandalizar na sua crença aquele que não pensa como nós? É faltar com a caridade e golpear a liberdade de pensar. 840. É insultar a liberdade de consciência ou pôr entraves às crenças capazes de perturbar a sociedade? Podem-se reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. Aí, comentário do Kardec. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando esses atos trazem algum prejuízo a outrem, não é insultar a liberdade de consciência, porque essa repressão deixa a crença sua inteira liberdade. 841. Deve-se, em respeito à liberdade de consciência, deixar-se propagarem doutrinas perniciosas, ou se pode, sem insultar a essa liberdade, procurar trazer de novo ao caminho da verdade aqueles que se perderam por falsos princípios? Certamente se pode, e mesmo se deve, mas ensinar, a exemplo de Jesus, pela suavidade e a persuasão, e não pela força, o que seria pior que a crença daquele a quem se quer convencer. Se há alguma coisa que seja permitido se impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o meio de os fazer admitir seja o de agir com violência. A convicção não se impõe. Então a convicção ela se constrói, né? Então é importante trazer a verdade à luz, mas permitir com que as pessoas compreendam e elas naturalmente acabam aderindo àquele conhecimento. 842. Todas as doutrinas, tendo a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais se pode reconhecer aquela que tem o direito de se colocar como tal? Será aquela que faz mais homens de bem e menos hipócritas, quer dizer, praticante da lei do amor e da caridade na sua maior pureza e na sua mais larga aplicação. Por esse sinal reconhecereis que uma doutrina é boa, porque toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer uma demarcação entre os filhos de Deus, não pode ser senão falsa e perniciosa. Perfeito isso. Quer dizer, toda aquela doutrina que separa e não une, ela não está de acordo com as leis de Deus. Nós todos somos filhos de Deus. Não tem um povo escolhido. Né? Então, tudo aquilo que separa é equivocado. A gente tem que buscar a união das pessoas e dos povos. Esse é um fato, essa é a lei de Deus. De fato. É isso, eu vou encerrar aqui hoje, pessoal. Então fomos até a pergunta 842. Na semana que vem a gente continua com o Livro dos Espíritos no capítulo 10. Vamos falar sobre livre-arbítrio, fatalidade e vamos dar continuidade aqui. Tá bom? Então agradeço a todos que estiveram conosco aqui nessa sexta-feira, na leitura do Livro dos Espíritos. Desejo a todos um ótimo final de semana. Aproveitem com suas famílias, estejam em união, façam as suas meditações, as suas mentalizações, as suas orações, estejam conectados com Deus, procure fazer o bem, mantenha sua vibração elevada. Se precisar de ajuda, no canal tem algumas práticas meditativas de elevação da vibração. E uma ótima sexta-feira a todos. Segunda-feira estaremos juntos novamente aqui no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até segunda.